Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! É um prazer estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro, e o título da lição de hoje é Muitos ressuscitaram com Ele. Estamos estudando sobre a vitória de Cristo sobre a morte essa semana, não é? Sobre a ressurreição de Jesus, e hoje nós vamos ver que muitos ressuscitaram com Ele. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, vamos orar pedindo a Deus que nos dê compreensão, que nos dê clareza e agradecendo também pelo dom da vida. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo dom da vida, esse dom precioso que o Senhor nos concede, essa bênção maravilhosa que é viver, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós e nos deu a condição de estarmos aqui estudando juntos a Tua Palavra. Senhor, nesse momento, gostaríamos de entregar a nossa vida nas Tuas mãos, pedir que o Senhor impressione a nossa mente, pedimos que o Senhor nos guie através da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, e que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo para nos ensinar em toda a verdade, como Cristo prometeu. Senhor, tudo isso nós te pedimos, junto com o perdão dos nossos pecados, e desde já te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tudo isso, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. Leia Mateus capítulo 27, do verso 51 até o 53. O que esse relato incrível nos ensina sobre a ressurreição de Jesus e o que ela realizou? Então vamos ler aqui. Eu vou passar direto para os comentários da lição, porque a própria lição traz os textos ali de Mateus capítulo 27, do verso 51 ao 53. Olha só. Um terremoto marcou a morte de Jesus. Isso está escrito ali em Mateus capítulo 27, no verso 50 e no 51. E outro marcou a sua ressurreição. Ali em Mateus capítulo 28, verso 2, nós podemos ver isso. Vamos ler aqui rapidinho? Olha só, Mateus capítulo 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E agora, na ressurreição de Jesus, vamos ler aqui, Mateus capítulo 28, verso 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Viram aí? Bom, e a lição continua dizendo: no momento em que Jesus morreu, a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso está escrito ali em Mateus capítulo 27, do verso 51 ao 53. Então, depois que o véu do santuário se rasgou, depois que a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Os túmulos se abriram. E muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vejam, Jesus morreu na sexta-feira. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas ressuscitaram na sexta-feira. Os túmulos delas se abriram. No entanto, elas só foram entrar na cidade e aparecer a muitas pessoas na ressurreição de Jesus. Lá no terceiro dia, no domingo, né? O primeiro foi a sexta, o segundo o sábado e o terceiro dia, o domingo. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou, esses que ressuscitaram também entraram na cidade e apareceram a muitos. E a lição continua dizendo: esses santos foram ressuscitados glorificados como testemunhas da ressurreição de Cristo e como protótipos daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aquelas pessoas que ressuscitaram depois
da morte de Cristo, não é? Que ressuscitaram ali por ocasião do momento em que saiu aquele grande terremoto, né? Que aconteceu aquele grande terremoto. Essas pessoas, elas ressuscitaram com um corpo glorificado. Um corpo glorificado, como os justos, por ocasião da volta de Jesus, ressuscitarão. E a lição continua dizendo: assim, logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer em sua ressurreição e assim aceitá-lo como seu Salvador. O que vários fizeram, incluindo muitos sacerdotes. Vejam isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Muitos sacerdotes creram na palavra, na mensagem. Vejam só o que está escrito em Atos, capítulo 6, verso 7. Olha só, Atos, capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vocês conseguem ver aqui que maravilhoso? Até os sacerdotes estavam acreditando agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E agora nós teremos um trechinho aqui do livro O Desejado de Todas as Nações, escrito pela irmã Ellen G. White. Olha só o que ela diz. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga, que era Jairo, né? E Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele, como seus troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos, e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como Deus escolheu imortalizar essa verdade. Deus não conferiu somente uma mensagem que seria dada pelos apóstolos, mas ele ressuscitou pessoas que dormiam já, que já estavam mortas, de forma glorificada ali, elas ressuscitaram. E elas entraram na cidade e testemunharam a muitos. Vejam só, que coisa maravilhosa. E tem um outro detalhe aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu gostaria de adicionar, que fica claro pela palavra de Deus que os corpos daquelas pessoas ressuscitaram. Ou seja, aquelas pessoas ressuscitaram no corpo. A Bíblia não dá margem para que nós entendamos que aqueles eram espíritos de homens santos do passado que apareceram para as pessoas. Não. Eles ressuscitaram no corpo, assim como os justos, por ocasião da volta de Jesus, vão ressuscitar no corpo, assim como Cristo ressuscitou no corpo. Não existe, como nós estamos estudando aqui no contexto inteiro do trimestre, um espírito consciente independente do corpo, para que aquelas pessoas voltassem à vida e se comunicassem com as pessoas, elas foram ressuscitadas no corpo. Vocês conseguem ver o quanto isso é claro através da palavra de Deus? É muito importante nós entendermos isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso só reforça aquilo que nós já estamos estudando ao longo de todo o trimestre, que os mortos não têm consciência, os mortos não se comunicam com as pessoas. Quando Deus quis trazer pessoas que estavam mortas para se comunicar com os outros, Deus as ressuscitou no corpo e então elas apareceram para as pessoas lá na cidade de Jerusalém. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Deus, ele não é incoerente nas coisas que ele fala e nas coisas que ele faz. Pelo contrário, ele é coerente. Lá no Antigo Testamento,
Lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e verso 11, Deus falou para o povo, para que não se achasse no meio do povo várias coisas que aconteciam nas nações ao redor, inclusive quem consultasse os mortos. Não era para consultar os mortos, para tentar algum tipo de comunicação com os mortos. Deus, ele é um Deus de vivos, e quando ele escolhe comunicar alguma coisa através de alguém que já morreu, como nós vimos, ele faz o quê? Ele ressuscita essa pessoa. Cristo se encontrou com Moisés no Monte da Transfiguração. Moisés foi ressuscitado. Nós temos isso escrito na Bíblia, lá no livro de Judas. Nós já passamos por esse texto em algum momento nesse trimestre. Quando Deus escolheu anunciar a ressurreição de Cristo, ele também ressuscitou pessoas. Jesus ressuscitou em corpo. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as pessoas só voltam à vida depois de terem sido ressuscitadas. E aí é que essas pessoas se comunicam com os outros. Eu estou frisando novamente porque isso é muito importante e isso fica claro através da palavra de Deus e do relato da ressurreição de Cristo. Que nós possamos nos atentar a isso. E aí, a lição vai continuar dizendo o seguinte: humanamente falando, os principais sacerdotes e anciãos tinham grandes vantagens. Eles detinham o poder religioso da nação e conseguiram até convencer as autoridades romanas e as multidões a ajudá-los em seus esquemas. Mas se esqueceram de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quiser. Daniel capítulo 4, verso 32. Suas mentiras foram contrariadas e invalidadas com a ressurreição daqueles santos. Então, não existia somente agora pessoas vendo Jesus ressuscitado. Existiam pessoas que viram Jesus ressuscitado, que viram pessoas que morreram antes de Cristo e ressuscitaram também glorificadas. Existiram pessoas que estavam vendo os milagres que começaram a ser feitos pelos apóstolos depois lá do Pentecostes, não é? E aí a fé foi crescendo, meu querido irmão, minha querida irmã, para a honra e para a glória de Deus. Os planos humanos não puderam deter a pregação do Evangelho, não puderam deter a verdade, não puderam ocultar a verdade. E isso vale também para os nossos dias. Isso vale também para os nossos dias. E a lição, ela vai fazer aqui uma pergunta para a nossa reflexão que está ligada com isso. Olha só. Não importa quanto as coisas possam ficar ruins, por que podemos confiar na vitória final de Deus para nós enquanto ainda lutamos neste mundo decaído? Às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode estar pensando que está difícil viver a vida cristã, está difícil ser fiel a Deus, que às vezes não há uma perspectiva de melhora. Ora, o mundo daqueles discípulos, quando Jesus morreu, caiu. No entanto, Deus, ele é fiel às suas promessas e ele confortou aqueles homens com a ressurreição de Cristo, com a ressurreição daqueles outros santos que dormiam, e Deus, ele concedeu o Espírito Santo. Houve uma grande virada na obra do Evangelho e o Evangelho começou a crescer e a frutificar e as pessoas começaram a crer. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus é fiel às suas promessas. Mesmo que pareça que as coisas estão desfavoráveis, continue crendo, continue firme, continue fiel. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.